Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 10 a 12. O capítulo 10 de Isaías começa com a conclusão do discurso iniciado no versículo 8 do capítulo 9. A segunda metade de Isaías 9 trata do juízo de Deus contra Israel. O Senhor julga o povo de Israel, a terra de Efraim, por conta da sua soberba. Por mais que o Senhor tenha julgado o seu povo, eles pensavam que poderiam se reconstruir com suas próprias mãos. É por isso que Deus levantou contra eles um adversário de Rezim, e instigou os seus inimigos. Apesar de todo o juízo, esse povo não se voltou ao Senhor, como declara o versículo 13 e 14 do capítulo 9. E por isso, o Senhor não se alegra com seus jovens e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas. Porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. É o que declara o Senhor no versículo 17 do capítulo 9. O juízo do Senhor é afirmado com tons fortes no versículo 19 e versículo 21 do capítulo 9. E conclui então no versículo 10 a condenação de todos aqueles que decretam leis injustas e que nada poderão fazer no dia do juízo. A partir do versículo 5 do capítulo 10, a palavra do Senhor se dirige à Assíria. A Síria seria usada pelo Senhor como um cetro da sua ira, como a vara em suas mãos, que é instrumento do seu furor, para castigar o seu povo, um povo que tem agido como uma nação ímpia. Israel havia pecado contra o Senhor, e agora Deus usaria a Síria para derramar o seu juízo. Porém, a Síria faria isso por conta própria. Esse texto, os versículos 5 ao versículo 10 do capítulo 10, mostram justamente o exemplo da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. A Síria agia livremente, mas ao agir livremente e destruir Israel, estavam fazendo exatamente a vontade de Deus. E faziam isso ainda de forma pecaminosa, faziam isso na arrogância, no orgulho, achando que pela sua forte mão estavam vencendo Israel. Mas na verdade, faziam isso com a ação de Deus por meio deles, capacitando-os a disciplinar Israel, o povo de Deus. É devido a essa arrogância que o Senhor afirma no versículo 12: quando o Senhor tiver acabado toda a obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Por isso, os versículos 13 a 14 ilustram justamente as falas do rei da Síria, toda a arrogância que existia no seu coração. O versículo 15 prepara para a transição da palavra do Senhor, mostrando justamente a tolice do rei da Síria em se orgulhar, sendo ele apenas instrumento nas mãos do soberano Senhor. Em seguida, há novamente a repetição do juízo de Deus contra a Síria, que se estende até o verso 19 do capítulo 10. E a parte final do capítulo 3 conclui com um chamado ao povo. O Senhor afirma que naquele dia um resto volverá, uma menção a um dos filhos de Isaías. A palavra do Senhor que conclui o capítulo 3 afirma a confiança do povo em Deus. Chama esse povo a confiar no Senhor, sabendo que o juízo, que é a disciplina, é momentânea, e logo o Senhor abaterá os assírios. O capítulo 11 intensifica ainda mais essa esperança da restauração após o juízo. O Senhor anuncia o tronco de Jessé, de onde sairá um rebento, aquele que as raízes brotará um renovo. Este é aquele sobre quem repousará o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Ele não será covarde nem arrogante, o seu juízo não será segundo a aparência e nem segundo um poder dado por Deus apenas e que é usado para o mal, mas sim com um poder justo. Com justiça aos pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E esse Messias prometido é totalmente outro em relação aos governantes de Israel, que eram covardes, em relação à opressão e arrogância do Império Assírio. Por meio desse governante, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Haverá uma nova glória para Israel. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será sua morada. Os povos buscarão esse renovo que será achado no meio do povo de Israel. É por isso que o capítulo 12 apresenta um cântico de louvor ao Senhor pela restauração.
Ainda que o Senhor se irou contra Israel, a ira foi retirada, e agora o Senhor consola o seu povo. O seu povo agora sairá com alegria, e terão a alegria da salvação no Senhor. Naquele dia o povo dirá: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Essas passagens denunciam a Síria. Apontam que, por mais que eles fossem o instrumento do Senhor para o juízo contra a rebeldia do seu povo, ainda assim a Síria seria castigada por conta da sua própria arrogância, pelo fato de não reconhecerem que eram instrumentos em Deus e não se voltarem ao Senhor. Por isso, o Senhor traria ruína à sua soberba. Além disso, também há garantia de preservar o remanescente do Senhor, de que mesmo com juízo, o Senhor preservaria o seu povo para que ele fosse buscado pelo seu povo. E por isso, aponta para a promessa do rei justo que viria do tronco de Jessé, da casa de Davi, que governaria com justiça e traria paz ao seu povo. Esse povo salvo entoará louvores ao Senhor por conta dessa obra maravilhosa que realizou no meio deles. O que vemos nessas passagens é uma advertência que aponta para o Rei justo, que é Cristo Jesus. Cristo é o Rei que governa com justiça, que tem o cetro do poder do Senhor em suas mãos, aquele que traz juízo para todos aqueles que se recusam a reconhecer o seu reinado. E por isso o Senhor punirá os povos, assim como puniu a Síria. Até aquele momento, até aquele dia, ainda há espaço para arrependimento. Ele continua sendo o estandarte do Senhor que é levantado e é anunciado a todos os povos, para que venham a ele e encontrem justiça e paz. Portanto, todos são chamados a depositarem a sua confiança em Cristo. Por meio desses textos, podemos notar como Deus opera na história algumas vezes. O Senhor algumas vezes utiliza até mesmo nações ímpias, até mesmo aqueles que não reconhecem o seu poder para cumprir o seu propósito. O Senhor fez isso, inclusive, na crucificação de Cristo, que foi crucificado por meio da mão do seu povo, os judeus, e também com autorização dos romanos. E tudo foi feito segundo a soberana vontade de Deus, mas eles agiram livremente. Assim, podemos notar que Deus continua controlando e dominando toda a história do homem. Nada foge do seu controle, ainda que muitas vezes nos surpreendamos com os ímpios no poder, com a forma com que os ímpios prevalecem. Ainda assim, em todas essas coisas, o Senhor executa os seus decretos, seja para a disciplina do seu povo, para chamá-los a serem responsáveis e comprometidos com Ele, seja para, de uma forma que não entendemos, cumprir um propósito bom. Em todo caso, Deus continua agindo com poder e cabe a nós confiarmos em sua soberania.